Fala, amigo do UOL, estamos chegando para o último programa sobre o mercado da bola. Tá acabando. Mas assim como o nosso programa, também está acabando a janela europeia de transferências. Então tá tudo chegando no finalzinho aí, dia 31 os clubes europeus param de contratar, mas antes o Lyon foi às compras, hein? 25 milhões de euros pelo volante Bruno Guimarães do Atlético Paranaense. Exatamente, uma cartada muito boa do Lyon, um jogador brasileiro jovem e muito promissor, e que está na seleção pré-olímpica, inclusive na seleção sub-23, está tentando uma vaga em Tóquio, e um preço até, se você for pegar o valor que o Real Madrid paga, por exemplo, em jogadores ainda não afirmados. Não é muito, né? Exatamente, o Lyon está pegando um jogador já afirmado por um valor um pouco menor. E, no meu modo de ver, não sei o que você acha, o Lyon é uma oportunidade boa para o Bruno Guimarães, porque é um time que dá muita oportunidade para jovem. E se você for pegar as outras propostas que ele tinha, por exemplo, do Atlético de Madrid, acho que ele ia demorar para jogar no Atlético de Madrid. E o Benfica, que também foi um dos interessados, é uma linha parecida com a do Lyon, mas talvez a Liga Francesa seja um pouco mais atraente para o Bruno. Sim, e no passado o Arsenal e o Borussia Dortmund chegaram a cogitar o Bruno Guimarães, e concordo com você, eu acho que esses times, por exemplo, não eram o melhor caminho, porque o Arsenal vem numa pressão enorme para ganhar títulos. Sim. O Borussia Dortmund vira e mexe e perde para o Bayern, então seria muita pressão para um menino tão novo, né? Exato, e o Lyon é um clube que recebe esses garotos com muito carinho, é um clube que se preocupa em potencializar jogador, em evoluir jogador. Eu acho que isso é muito importante para o futebol do Bruno Guimarães, que tem muito a evoluir, tem muito a crescer, é um jogador muito talentoso, com um toque de bola refinado, aquele passe de qualidade que a gente fala, que é sempre procurando alguém mais bem posicionado na frente. Então acho que o Bruno pode chegar jogando no Lyon e pode ter uma sequência, até porque ele vai ter os conselhos do Juninho Pernambucano lá, né? Que é o diretor esportivo do Lyon. E é um jogador que é mais ou menos da posição dele, o Bruno sempre jogou um pouquinho mais atrás, mas é experiência internacional, um cara que conhece o mercado internacional, então pode ser muito bom para o Bruno essa oportunidade. E o Juninho sempre mostrou também um conhecimento tático muito grande, Exato. né? Não era só um jogador bom de falta, não, ele era um cara que entendia o que estava acontecendo dentro de campo, então pode ser um grande adição para a carreira do Bruno Guimarães. Com certeza, concordo. E a gente estava brincando fora do ar, quantas passagens para sua aprazível Mairiporã daria para comprar com os 25 milhões de euros? Olha, eu fiz a conta aqui, vou ter que fazer de novo que eu já esqueci. É 138 milhões de reais, né? Passagem para Mairiporã tá cara, tá 11,10. Tá alto. Dá para comprar 12 milhões, um pouquinho mais de 12 milhões de passagens para Mairiporã. E sabe o que dá para comprar também com 25 milhões de euros? Me diga. Everton Cebolinha. Olha só. É a proposta que o Everton fez pro Grêmio, parece que agradou os gaúchos e seria 25 milhões de euros agora, podendo aumentar para 30 com bônus e bonificações, etc. É um valor, contando principalmente agora, que é o mesmo valor do Bruno Guimarães. É um bom valor pro Everton ou poderia sair um pouquinho mais caro? Sim. Acho que sim, até porque o Everton é um jogador com um pouco mais de rodagem profissional, né? O Everton estreou mais cedo, o Everton tem mais minutos jogados do que o Bruno Guimarães. E aquela coisa que até a gente falou em outro programa do Mercado da Bola aqui no All Sport, de o Grêmio não perder mais uma oportunidade de mercado. Sim. Porque com o Luan, por exemplo, o Grêmio perdeu diversas oportunidades de mercado, de vender o Luan muito mais valorizado do que vendeu esse ano para o Corinthians. Então acho que está na hora do Everton ter novos ares. O Everton, que é o clube inglês, é uma casa também que recebe muito jogador jovem, tem brasileiro lá, então questão de adaptação não vai ser um problema imediato. E é um clube que dá oportunidade para os garotos evoluírem. E por isso que eu acho que é uma boa para o Everton. Para os dois Evertons é uma boa. Sim. Esse negócio. E é isso, o Grêmio, no caso do Luan, como você disse, ficou esperando a proposta perfeita e ela não veio, né? Exato. E agora com o Everton isso já meio que aconteceu, né? Porque na janela do meio do ano passado, se eu não me engano, o Grêmio queria uma venda perfeita, imaginava muito dinheiro e não chegou proposta alguma. Então talvez agora que chegou uma proposta, talvez seja a hora de ir embora. Logo depois da Copa América, o Everton começou a ser falado no mundo inteiro por ser um jogador jovem, brasileiro, campeão. Joga muita bola também. Que joga muita bola, que é muito habilidoso. O futebol, o improviso dele é uma capacidade muito boa de drible em espaço curto. E então chama atenção no mercado internacional. Talvez antes dele vencer os títulos que venceu não chamasse tanto, mas chamou e agora os clubes foram atrás e o Everton conseguiu engatilhar uma boa proposta. E a gente está esperando aí o desfecho dessa novela, que todo mundo vai poder acompanhar no All Sport. E a gente estava falando de dois jovens que estão indo para a Europa, ou podem ir para a Europa, não tem nenhuma das duas negociações está confirmada. Mas agora a gente vai falar de um que pode voltar para o Brasil, ou ir para outro time da Europa, Lucas Paquetá. Como a gente deu hoje, o Milan
cansou um pouquinho dessa... O Paquetá não estava dando certo, ele estava infeliz lá e o Milan aceitou emprestar o Paquetá, pagando 700 mil do seu salário, que é um pouquinho menos de 50% do que ele ganha. E o seu empresário, o Meia, falaram que ou vai para um grande da Europa ou vem para o Brasil. Encaixa em algum time no Brasil? Quer dizer, vou reformular a pergunta. Tem algum time que não encaixa o Paquetá no Brasil? Existe. Acho que o Paquetá joga onde chegar aqui no futebol brasileiro. Inclusive, eu acho que ele não vem porque ele tem mercado na Europa, porque é um jogador muito dinâmico, um jogador que dá uma velocidade para o time boa no ataque, que todo time está procurando isso, jogadores que consigam dar velocidade para o ataque, construir ações ofensivas. E o Paquetá tem essa característica, mas no Milan ele acabou não se encaixando nesse momento. Inclusive tem relatos de que ele tem tido quadros de ansiedade, de nervosismo, de estresse agudo por não estar jogando. Sim. Ele está meio deixado de lado. Tenho medo de ficar fora da seleção do Tite também, né? Porque Exatamente. Não joga, não aparece. Exatamente. E então acho que é importante para ele ter novos rumos, mas eu acho que ele consegue um clube de elite europeu. Não estou dizendo que vai ser um gigante, um Real Madrid, um Barcelona, isso eu acho que não, até porque ele não conseguiu se confirmar no Milan, mas eu acho que um clube do mesmo patamar ali, de uma linha B dos europeus, ele consegue, por isso que eu não acredito na volta dele ao Brasil. Mas se voltar, é um jogador interessante para qualquer clube. É claro que é muito caro, mas é um jogador que entra em qualquer time, inclusive no Flamengo, de onde ele saiu. É claro que ali vai ter um pouco mais de disputa por posição, de concorrência, mas onde ele chegar, ele joga. E um ponto que pode ser um pouquinho que afaste os brasileiros é porque o Milan está disposto a emprestar por só 6 meses. Se para a Europa isso é bom, porque significa a parte final da temporada, para cá não chega nem no mata-mata da Libertadores. Então um time que está pensando em um título da Libertadores, por exemplo, teria um cara bom para metade, mas para a hora que fosse, na hora do vamos ver, não ia ter. Aí não compensa muito, né? Isso torna mais difícil, porque você vai ter, nesses primeiros 6 meses, o que vai terminar é só campeonato estadual. E o campeonato estadual não tem um atrativo tão forte para você fazer um investimento tão pesado no campo salarial, né? Então, acho que nesse sentido financeiro talvez não valha a pena, mas se o time tiver um dinheiro sobrando, acho que seria legal ver o Paquetá, até porque é um jogador que vai dar visibilidade para você, porque vai ser convocado para a seleção brasileira, um jogador que vai acrescentar tecnicamente. Então tem que ser balançado. Aí depende da situação financeira do clube. Eu acho que no futebol brasileiro atual, como a gente cansou de falar aqui no programa sobre o mercado da bola, não está muito fácil o clube ter recurso financeiro para fazer investimento. Os clubes estão sendo criativos, estão tendo que encontrar soluções diferentes do convencional, e aí nesse sentido eu acho que fica um pouco mais difícil para alguém dar uma cartada por um jogador que não vai estar nas finais quando você precisar. Tá certo. E você gosta de novela, Garminão? Eu gosto muito de novela, viu? Então vamos falar agora, depois do sucesso de Michael, ou Michael, né? Vamos para a nova novela, Quem Vai Ficar com o Rony? Essa aí tá dando o que falar. Tá longa também, né? O diretor do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, falou que não tem interesse no jogador, que o Corinthians não fez proposta por ele, mas continua esse papo de que Palmeiras e Corinthians queriam, o Palmeiras realmente quer, já até se reuniu. Pra onde vai o Rony? O Corinthians tem dessas, a gente que acompanhou mais de perto essa diretoria e tudo mais que acontece, o Corinthians tem um modo de trabalho da sua diretoria diferente do convencional. O Corinthians, geralmente, a primeira abordagem aos jogadores ou aos profissionais que o Corinthians quer contratar é por meio de representante, não é a própria diretoria. Então, você acaba criando o discurso. A gente não procurou, o Corinthians não procurou o Rony, mas tem empresário, tem gente trabalhando no entorno para buscar o jogador. Isso é um procedimento natural. No fundo, o diretor não está mentindo, porque... Tá todo mundo falando a verdade. Exatamente. Mas quem está esperto aí consegue acompanhar. E realmente, eu acho que é um jogador que é muito ofensivo, muito agressivo, vem do melhor ano da carreira dele, um ano com gols, com assistências, 11 assistências na temporada, que é um número grande, 10 gols. Então é um jogador que vai chegar para jogar onde quer que seja, e eu acho que vale a disputa no mercado, mas é aquela coisa. Às vezes o clube não tem o dinheiro para fazer um investimento, e no caso da disputa Corinthians e Palmeiras, acho que até o Corinthians está na frente porque fez investimentos maiores esse ano e o Palmeiras ainda não contratou ninguém. Talvez até esteja esperando para fazer aquela aposta certeira. Exatamente. Né? E vale lembrar que em meio desse imbróglio todo, o Rony já não está treinando nem com o time profissional do Atlético Paranaense, né? O Petralha colocou ele para treinar na base, sub-20. Então, tudo leva a crer que ele vai sair mesmo. Só falta saber para onde ele vai. Sim, vai ser complicado no caso de reintegração, né? Porque até o Atlético Paranaense tem alguns históricos disso, de jogadores que
que querem deixar o clube, mas o clube segura. Eu acho que o caso mais emblemático talvez seja o do Dagoberto, Sim. que foi pro São Paulo e que virou persona não grata dentro do Atlético Paranaense, vaiado toda vez que ia jogar lá. Nem ia jogar lá muitas vezes. Então acho que a questão foi um pouco mal gerida pelas partes ali. Eu acho que não precisava ser tratado desse jeito. Acho que tinha que ser tratado com mais carinho. Um jogador que é campeão pelo clube, campeão da Copa do Brasil, jogando todos os jogos da competição. Então acho que devia ter sido conduzido com mais carinho, porque existe sim a chance do Rony ficar, apesar dela estar mais distante hoje. E como a gente gosta muito de novela, e agora tá na novela atual, novela das 9 talvez, agora a gente vai um pouquinho pro Vale a Pena Ver de novo. Ele voltou. Jorge Sampaoli voltou a ser assunto. Hoje ele recusou uma proposta da seleção venezuelana para substituir o Dudamel e está conversando com times mexicanos. O Cruz Azul é um dos interessados e parece o mais perto de fechar com o Sampaoli. Olhando no finzinho do ano passado, levava a crer que esse seria o destino do Sampaoli? Não parece um pouco estranho? Eu acho que sim. Eu acho que ele esperava outra projeção de carreira nesse momento. Porque ele saiu do Santos, ele tinha uma relação ruim com a diretoria e ele não acreditou que o Santos pudesse ser capaz de dar o que ele precisava para ser campeão, como ele disse. Até pediu 100 milhões de reais em investimento em reforços. A gente até falou em outra live que era um pouco exagerado, né? Muito exagerado. 100 milhões para um vice-campeão brasileiro? Exatamente. É um clube que já tem as suas bases prontas, você não precisa colocar tanto mais. Tanto que o Santos está começando o ano com 2 reforços só, que vieram de negociações sem custos. Então o Santos colocou o pé no chão, fez o que tinha que fazer, no meu modo de ver. Os clubes precisam colocar um limite. Chega uma hora que dá. Exatamente. E aí o São Paulo teve negociações com o Palmeiras, com o Atlético Mineiro, que de novo o excesso de pedidas dele acabaram atrapalhando. E aí ele começou a procurar outros mercados, o futebol mexicano tem muito interesse, algumas seleções também demonstraram interesse, mas acho que a projeção de carreira que ele fazia depois de ser vice-campeão brasileiro com um time que não tinha o segundo maior orçamento do país, que foi um bom trabalho que ele fez pelo Santos, ele esperava dar outro passo. E esse outro passo não está acontecendo. O que talvez aconteça, que é mais provável hoje, é que ele trabalhe no futebol mexicano, Sim. que é um futebol que investe muito dinheiro, mas não tem tanta atenção assim. E então, acho que não era exatamente o passo que ele queria dar agora, mas... É um passo que sobrou, talvez. É um passo que sobrou, mas ele está encaminhando a carreira dele da maneira que dá para encaminhar. E é um grande treinador, fez um grande trabalho, deixou um ótimo legado no Santos. E um detalhe é que o Sampaoli, um dos motivos de ele ter recusado a seleção venezuelana é que ele não tem interesse em voltar a treinar seleções. Ele treinou o Chile, treinou a Argentina, mas ele acha que no clube ele tem mais tempo para impor o que ele pensa sobre o futebol. Que na seleção, como você não tem aquele convívio diário, fica um pouco mais Exatamente, difícil. Isso é fundamental. Na passagem de conceitos do trabalho do São Paulo é fundamental ter tempo de assimilação, ter horas de treinamento. Então acho que fez falta sim. Na seleção do Chile ele teve sucesso, porque era um time que foi levado ao longo de bastante tempo Sim. e que consolidou naquele momento a conquista da Copa América. E na seleção argentina não teve nenhum sucesso. Acabou brigado com o Messi. Porque ele teve pouco tempo para trabalhar. Ele foi contratado pouco tempo antes da Copa do Mundo e aí as coisas não aconteceram porque ele não conseguiu colocar os conceitos dele. Ele também é uma pessoa muito difícil nos bastidores, então as coisas acabaram ficando atrapalhadas. Ele chegou como quase um salvador da pátria naquela Copa do Mundo, né? Exato. Precisamos do Sampaoli para dar um jeito na seleção, porque a qualidade que tem aqui ela vai dar certo, só precisa de alguém para controlar. E não foi o que aconteceu. Para chegar ao fim, vamos falar um pouquinho sobre Minas. O Casares segue nessa outra novela, né? Mais uma. Ele quer sair, o Dudamel já falou que o desejo dele é sair do Atlético Mineiro. E o Al-Ain fez uma proposta de 3 milhões de euros, que já foi recusada pelo Galo. Só que o Al-Ain está confiante de que vai conseguir convencer o clube mineiro a deixar o Casares sair. Para você, esse valor e o Casares representando, é uma boa para o Atlético? Você acha que o Casares tinha que sair do Atlético ou ele ainda teria muita data? Eu acho que o Casares, se ficar, joga, porque é um jogador que tem muita qualidade, mas se eu fosse o Atlético eu já teria topado a proposta, porque é um jogador que nos bastidores é conhecido por dar bastante trabalho. Sim. Então o Dudamel, que é o novo técnico do Atlético Mineiro, com certeza vai ter bastante trabalho para conter o Casares, que é um jogador que tem essa característica de ser um pouco mais problemático, um pouco mais festeiro. Sim. Então fica essa dúvida aí. É algo que tem que ser equilibrado também, tem que ser pesado. Eu acho que esportivamente o Casares vale a pena, mas o pacote completo eu não compraria. Acaba saindo muito mais caro do que 3 milhões de euros, né?
E para continuar em Minas, é uma rapidinha. O Manuel, que voltou do Corinthians, o Corinthians não quis continuar, voltou para o Cruzeiro e está de malas prontas para o Trabzonspor da Suíça. Da Turquia, perdão, não da Suíça. Por um empréstimo, o clube turco, que é o único ponto que falta aí é que o clube turco quer ele emprestado até junho de 2021. Só que o contrato dele com o Cruzeiro só vai até dezembro. Sim. Então o Cruzeiro pensa em esticar esse contrato mais 6 meses para poder mandar o Manuel e aí quando acabar o contrato ele segue a vida dele. É o melhor para o Cruzeiro? O Cruzeiro está num momento em que qualquer economia é importante. Pagar um salário do Manuel que você não vai usar já é ruim para o Cruzeiro. Então é importante fazer negócio, é importante colocar o jogador para jogar em outro lugar, já que você não tem capacidade financeira de pagar o salário dele, mas é fundamental o Cruzeiro pensar em fazer bons negócios. Sim. E o que não está acontecendo, 4 jogadores já entraram na justiça contra o clube, tem a novidade de hoje do Rafael, goleiro. Então já são ativos que você vai perder por não ter pagado salários, então são jogadores que você podia fazer dinheiro e não vai fazer mais, e aí está tentando acordos de redução salarial com uma série de jogadores, então é muito delicada a situação financeira do Cruzeiro. Então, se o Manuel e o staff dele cooperarem, é importante para o Cruzeiro esticar o contrato para de repente você garantir uma venda com um empréstimo com valor fixado de venda lá na frente. E o Manuel já não queria muito voltar para o Cruzeiro, ele queria ter continuado no Corinthians, tá bom que cada um já segue sua vida também, bola para frente. É o que vale. Pessoal, a gente agradece nosso último programa, a gente agradece muito a audiência, mas lembrando sempre que o mercado da bola não acabou, apesar de a temporada do nosso programa ter chegado ao fim, o mercado da bola tá aí. Tá só um pouquinho mais frio. Tá frio, mas daqui a pouco ele esquenta também, chegando a Libertadores, Brasileirão de novo. E se você tiver alguma dúvida, quiser continuar acompanhando, você pode acessar tudo no uol.com.br/esporte. Tem a página inteira de mercado da bola lá. Você vai saber quem chegou, quem vai sair, se alguém renovou com o seu time, especulação. Pode conferir tudo. Obrigadão, viu, Carneirão? Muito obrigado, Bruno. Foi um prazer participar com vocês. Um grande abraço. Até mais. Uol.